O Evangelho Adventista, a tensão escatológica. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu vos convido a se aprofundar um pouquinho na teologia dos evangelhos, nesse momento desta série falando sobre o conceito de tensão escatológica. Especialmente no que se refere à vinda do reino de Deus. Isso depois vai ter implicações para a doutrina e a experiência da salvação, mas aí é uma implicação posterior. Mas esse tema ele é introduzido nos evangelhos a partir dessa discussão sobre o reino de Deus, ok? E a sua dupla manifestação. E aí alguns dividem essa dupla manifestação entre reino da graça versus reino da glória. Aspectos já da tensão escatológica e aspectos ainda não da tensão escatológica. Algo como o reino de Deus já veio em um primeiro momento, uma primeira instância, em um primeiro sentido e etc., mas ainda não veio de forma definitiva e etc., e ainda aguarda alguns desdobramentos da história descrita no Evangelho e etc e tal, na segunda vinda de Jesus e etc e etc e etc. Inclusive, a tensão escatológica é inclusive a noção de que Jesus, o Messias de Israel, vem em duas etapas. Primeiro, como servo sofredor, que vai morrer pelos pecadores e etc e etc e etc. E depois como rei que vai reinar sobre toda a terra e por toda a eternidade, e etc, tá bom? E, inclusive, já existem algumas questões sobre isso lá no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento faz essa divisão, da vinda de Cristo em duas etapas. Inclusive, esse é um dos argumentos que judeus que não são cristãos, que são anticristãos, usam para dizer que Jesus não é o Messias, porque ele não cumpre alguns aspectos que na mentalidade cristã só vão se cumprir na vinda do reino da glória, e ainda não se cumprem literalmente, etc., no reino da graça. Então é interessante vocês entenderem um pouco assim destas discussões. Só que o que acontece? Antes da gente entrar na leitura dos textos do Evangelho, inclusive nós vamos ler textos aqui dos 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, uma coisa é interessante assim de dizer para vocês antes de entrar na leitura bíblica. Assuntos como a tensão escatológica pertencem a um universo um pouco mais complicado das explicações sobre o Evangelho. Então tem muita gente na igreja, de forma geral, que não conhece muito bem o conceito da tensão escatológica e não entende muito bem algumas das implicações que a tensão escatológica tem para discussões, por exemplo, sobre a doutrina da salvação, ok? E uma parte das acusações que se fazem contra a visão adventista a respeito destas coisas é exatamente porque estas pessoas ou não entendem bem o conceito de tensão escatológica ou, de fato, maldosamente querem tentar dizer que o adventismo, por ensinar algumas coisas que pertencem ao universo ainda não da escatologia e da tensão escatológica, como se o adventismo com isso estivesse negando os aspectos já realizados e já presentes da tensão escatológica. Inclusive, é um pouco dentro desta questão que vem aquela discussão de que a visão adventista sobre 1844 e não sei o que nega a cruz. Não, simplesmente a cruz pertence ao universo já da tensão escatológica e certos aspectos e desdobramentos lá da purificação do santuário de 1844 em diante pertence ao universo ainda não. E uma coisa não nega a outra, tá? Mas esse é um aspecto um pouco mais complexo de discussão teológica, e por ser um pouco mais complexo, a maioria dos líderes às vezes nem conhece muito bem essas discussões e não ensina a maioria do povo cristão sobre essas discussões, e por causa da falta da compreensão destas questões acaba criando todo esse imbróglio, em função do qual o adventismo é acusado de pregar um falso evangelho. Mas veja, a tensão escatológica é algo que pertence
ao evangelho bíblico, e as implicações disso são bem importantes para discussões teológicas a respeito da doutrina do juízo investigativo, da volta de Jesus, da própria doutrina da salvação em alguns aspectos, do julgamento tal, e etc. E isso tem que ficar claro, mas muitas vezes não é claro para muitos cristãos, e o que gera aí acusações e tensões em relação à teologia adventista, ok? Então, beleza, introdução feita. Podemos avançar para a leitura dos textos bíblicos. E vamos começar em Lucas capítulo 17. Então, Lucas 17, nós vamos ler dos versos 20 a 30. E tem bastante coisa interessante aqui. E à medida que a gente for lendo, eu gostaria que vocês prestassem atenção nos aspectos presentes e nos aspectos futuros que estão implicados nas coisas que aqui Jesus fala, tá? E aí depois eu vou apontando essas coisas para você, claro, não fique claro na mera leitura, mas é importante você fazer esse exercício para você, inclusive, começar a perceber do que a gente está falando quando a gente fala de tensão escatológica, ok? Beleza. Então, Lucas capítulo 17, a partir do verso 20, a Bíblia diz o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Eu vou explicando, eu vou parando a leitura e vou explicando para ficar mais fácil, para depois a gente não ter que retomar. Então existe uma discussão entre os fariseus e Jesus, e os fariseus interrogam Jesus sobre quando que virá o reino de Deus, ou quando o reino de Deus viria. Ok, perfeito. Quando Jesus responde, existem elementos apontados para o presente. E ele diz: não vem o reino de Deus com visível aparência, mas ele está no meio de vós ou dentro de vós, dentre vós e etc. Então, o que acontece? Nesse caso, a ideia é que o reino de Deus, ele já é presente, ele já está entre as pessoas. E aí poderia vir a objeção: não, mas eu não estou vendo. E aí a explicação se faz necessária. Não vem o reino com uma visível aparência, mas ele está dentro, ele está oculto, mas ele já está presente. Não dirá ele está aqui ou ele está ali, porque ele está dentro. Aí a ideia é que já é presente e é invisível, ok? Beleza. Aí o texto continua dizendo assim: a seguir, dirigiu-se a seus discípulos dizendo: virá o tempo, agora é futuro, vai vir um tempo no futuro, em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou lá está, não vades nem o sigais. Então, os fariseus perguntam sobre o reino de Deus, e agora Jesus fala para os discípulos: vai chegar um dia que vocês, discípulos, vão querer ver um dia meu e não vão ver. E alguém dirá: ó, Jesus está aqui, Jesus está ali. E aí Jesus responde: não vades nem os sigais. Agora, o reino de Deus é a própria presença de Jesus. Inclusive, por isso, o reino de Deus, em certo aspecto, já veio, porque Jesus já veio. Mas ainda não veio plenamente, porque ainda não voltou e não levou, né, à conclusão última, aquilo que implica a sua vinda, né? Esta é a tensão escatológica. Os aspectos em que Jesus já veio e os aspectos em que Jesus ainda não veio, ok? Jesus já veio da primeira vez, mas ainda não voltou, ainda não veio da segunda vez. Ok. Aí ele diz assim, que não é para seguir e obedecer e crer em pessoas que
suponham que a presença de Cristo está aqui ou ali, meramente de forma espiritual e invisível. E aí ele explica no verso 24 em diante. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Então veja, os aspectos que pertencem à manifestação já do reino de Deus, da pessoa de Cristo e etc., não podem ser confundidos com as questões ainda não. Porque quando o ainda não se concretizar e Jesus se manifestar a segunda vez, não será uma manifestação secreta, não será uma manifestação invisível, não será uma manifestação que somente um ou outro entende onde está e vê. Não, é como um relâmpago que fuzila o céu e que se manifesta de uma a outra extremidade do céu. Assim será a vinda do Filho do Homem, o dia do Filho do Homem, ok? Inclusive já destruindo qualquer noção de arrebatamento secreto e bobajadas do tipo. Mas essa é uma outra discussão que a gente pode fazer em um outro momento, tá? Ok. Aqui, por enquanto, a gente está na tensão escatológica nos aspectos do já ou ainda não da manifestação de Cristo e do reino de Deus. E aí ele diz assim, mas importa primeiro que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. E mais uma vez aqui, há um aspecto presente e um aspecto futuro. No presente de quando Jesus ensina esse texto, ainda era necessário que ele viesse a padecer e ser rejeitado. E posteriormente na sua vinda, os dias que antecederiam esta outra vinda seriam como nos dias de Noé, do dilúvio e etc. Beleza. Aí o texto continua no verso 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ok. Até aqui já é suficiente para a gente perceber que há aspectos presentes e há aspectos futuros na manifestação de Cristo. Ok? Primeira é a vinda da graça, primeira é a vinda do sofrimento, primeira é a vinda da sua manifestação primeira, e depois vem o reino que segue-se ao juízo, é o reino da glória, é a destruição daqueles que não creram, e etc. Ok? Essas duas vindas não podem ser confundidas. E veja, inclusive, os proponentes do arrebatamento secreto, inclusive, confundem duas vindas, mas não entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, lá no contexto do tal arrebatamento, né? Que é uma, inclusive, leitura bastante ruim dos textos bíblicos. A gente pode falar sobre isso um pouco mais em outros contextos aqui dentro do canal, tá? O importante aqui é deixar claro que Jesus defende que o reino de Deus já está presente, já se manifestou em alguns aspectos, de forma invisível, com a sua presença, com a sua graça, com os seus milagres, com o seu poder. Inclusive, Jesus fala isso em muitos momentos do seu ministério. Porque eu expulso demônios, o reino de Deus é vindo sobre vós. Ou seja, esses aspectos estão presentes já na primeira vinda de Jesus. Ou seja, o reino de Deus já veio. Mas em outros aspectos desse texto e de outros, Jesus aponta para um futuro. Olha, vai ser igual nos dias de Noé, igual nos dias de Ló. Eles vão estar aqui rodeados de prazeres e rotinas da vida, e comendo, bebendo, comprando, transando, casando, isso e aquilo, e aí virá a destruição. Essa destruição ainda não veio. Por isso a gente fala que o reino de Deus vem em duas etapas, e o tempo entre a primeira e a segunda vinda é chamado de o tempo da tensão escatológica, onde o reino de Deus já veio em primeira instância, mas ainda não veio em última instância. E o cristão é exatamente aquele que vive na tensão escatológica.
ele já experimenta os primeiros frutos da vinda do reino de Deus, através do perdão dos seus pecados, ele é batizado, ele recebe o Espírito Santo, ele anda em novidade de vida, e etc, e etc, e etc, milagres e várias coisas, mas tudo isso ainda não desembocou na vida eterna, sem sofrimento, sem pecado, sem morte, na reunião lá com todos os que morreram, que creram em Cristo no passado, com todos os que são fiéis no presente, onde não há mais pecado e sofrimento e morte para todo sempre. Esses aspectos ainda pertencem ao futuro, eles ainda não estão presentes. Essa é a tensão escatológica. Vivemos entre os tempos em que o reino de Deus já veio, mas ainda não veio, né? E etc. E claro, se você é uma pessoa com um pouco de dificuldade de lidar com aspectos abstratos de pensamento, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade com esses conceitos, você possa achar tudo isso confuso e complicado e etc., o que é uma forma, inclusive, de identificar que você não é uma pessoa muito inteligente, mas aqui não é o ponto de te ofender. É só o ponto de fazer você entender que se você não consegue compreender o já e ainda não da vinda de Cristo, da vinda do reino de Deus, pode ser que uma das razões da sua dificuldade seja que você não tem uma boa percepção de questões abstratas, né? E você pensa de forma muito concreta. Então, como Jesus veio concretamente da primeira vez, mas ainda não veio concretamente da segunda vez, o tempo entre essas duas questões é um tempo complexo, entende? Não é uma coisa simples. Quando Jesus voltar concretamente, essa complexidade vai desaparecer. Aí os salvos irão com ele para todo sempre e os perdidos vão ser condenados, conforme inclusive os textos que a gente leu aqui, ok? Mas até lá você tem essa coisa meio já veio, mas ainda não. Já veio em primeira instância, mas não em última instância. Já veio em alguns aspectos, mas não em outros aspectos, tá? E esse ponto da tensão escatológica não é meramente uma visão adventista, tá? Essa é uma visão de qualquer cristão que tem o mínimo de educação um pouco mais profunda em discussões teológicas, né? A tensão escatológica é só um fato do Evangelho, tudo bem? Mas vamos ilustrar essas questões com outros textos bíblicos. Ainda aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versos 29 a 36, veja que interessante. Aqui o texto diz assim: ainda lhes propôs uma parábola, dizendo Jesus: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de vir sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e para estar em pé na presença do Filho do Homem. Inclusive é nesse contexto mesmo que no verso 28 se diz, né? Quando começarem estas coisas, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, que é o texto que a gente falou lá do vídeo sobre o está consumado e a redenção incompleta e aquela bobajada toda da qual os adventistas são acusados, ok? O que é importante nesses textos que a gente leu aqui em Lucas 21? Nesses textos, você percebe a ideia da manifestação futura do reino de Deus. Quando vocês virem os sinais, quando vocês perceberem que essas coisas estão acontecendo, sabei que está próximo o reino de Deus. Mas lembra que lá no capítulo 17 o reino de Deus já tinha vindo? Esse é o aspecto da tensão escatológica. Em alguns pontos Jesus afirma o reino de Deus no presente, em outros ele afirma o reino de Deus no futuro. Tudo bem? Bem legal, bem interessante, e inclusive a ideia é que os cristãos têm que tomar cuidado com como eles vivem a vida deles
com vistas a isto que acontecerá no futuro, inclusive colocado por Jesus em termos de redenção e de vinda do reino de Deus. Então, ó, quando vocês virem os sinais da minha vinda, acautelem-se, cuidado com as consequências dos pecados sexuais, das preocupações com dinheiro, das questões da rotina da vida e etc, para que vocês estejam em pé no dia que eu voltar. Porque está no futuro, essa redenção e essa vinda deste reino, tá? Ok, legal, bem interessante. Vamos dar uma olhada em outros textos dos evangelhos aí sobre esse assunto. Por exemplo, Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. Aí a Bíblia diz assim: depois de ter João sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aqui é uma questão bem interessante. Esta ideia de que o tempo está cumprido é uma discussão teológica bem interessante, assim. E alguns teólogos, inclusive não adventistas, apontam estas ideias como tendo que ver com Daniel 9, ok? É claro que existem pessoas que discordam um pouco disso, mas né, em teologia sempre é assim, sempre tem alguém que concorda com uma determinada visão e tem alguém que discorda desta mesma determinada visão e oferece uma visão alternativa. Então a ideia é que estava perto o cumprimento da profecia de Daniel 9, e aí Jesus fala, o tempo de Deus, o tempo está próximo, o reino de Deus, aliás, o tempo está cumprido, o reino está próximo, e aí o que se deve fazer é se arrepender e crer no evangelho. E aí a ideia é da proximidade do reino de Deus, que tem um quê de futuro, mas é um futuro breve. Então é tipo assim, o reino de Deus está começando, o reino de Deus está nascendo, o reino de Deus está próximo. E aí a ideia, inclusive, é de que está próximo no tempo e vai se desenvolver como um processo ao longo do tempo. Inclusive, esta ideia de que o reino de Deus ele vem como um processo está claramente presente em algumas parábolas do Evangelho, por exemplo, Mateus capítulo 13. Vamos dar uma olhadinha aqui, dos versos 24 a 33, que é a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Tá? E aqui Jesus ensina assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: querem que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual, na verdade, é a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. Disse-lhes também outra parábola: o reino de Deus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então aqui a ideia é que o reino de Deus, ele vem mediante um processo. Então ele é uma semente que se planta, aí vem um inimigo e planta um joio, aí eles crescem até o dia da colheita. Entende? Tipo, é uma coisa que já está presente quando a boa semente é plantada, mas ainda se planta o joio, tudo tem que crescer, para depois chegar na colheita, e aí na colheita se diferencia o que é joio e o que é trigo. Então esse é o processo do reino de Deus. É um crescimento.
é um desenvolvimento, onde inclusive nem tudo é fácil. Também tem inimigo, também tem joio, também tem problema, também tem joio e trigo crescendo lado a lado, até a perspectiva futura da colheita. Mas isso tudo já está presente no campo desde antes da colheita. Já, mas ainda não. Ó, já aconteceu, já está acontecendo, mas ainda vai chegar num clímax. Essa é a ideia. A parábola do grão de mostarda, da mesma forma, é a menor semente que vira a maior planta. Então é uma coisa que começa pequena, começa invisível, aí começa a crescer e você começa a enxergar. E aí as aves do céu vêm fazer morada lá na grande árvore que nasceu da menor semente. E a parábola do fermento da mesma forma. É um pouquinho de fermento que você junta no meio de uma massa toda, até que o fermento vai tomando conta de toda a massa e vai levedando toda a massa. Essa é a ideia de processo, de crescimento, de desenvolvimento, de desdobramento na vinda do reino de Deus. Então o reino de Deus já está presente quando a mulher joga o fermento, mas ainda precisa fermentar para crescer, para chegar no ápice, né? Para tudo ficar fermentado. A ideia é essa. E todo esse processo que já se iniciou, está acontecendo, mas ainda não chegou ao clímax, é o que está por trás do conceito da tensão escatológica. Legal. Agora vamos para outro texto, um texto bem interessante. João capítulo 5, que a gente já leu aqui nesta série também falando lá da guarda do sábado, mas agora a gente vai focar em alguns outros aspectos, versos 24 a 29. Olha que interessante. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem no presente a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que a hora vem e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que a ouvirem viverão. Bem interessante. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, no futuro, em que todos os que se acham no presente nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão no futuro. Os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Ok. Então, o que acontece? Nesse texto, nós vemos os aspectos da tensão escatológica extremamente presentes. Então, já existe a vida eterna no presente para quem crê no presente. Esta pessoa não entra em juízo. Interessante, lembra que eu falei para vocês que a má compreensão da tensão escatológica é o que faz algumas pessoas mal entenderem alguns aspectos da fé adventista? Por exemplo, algumas pessoas dizem que esse texto nega o juízo investigativo ou o juízo final no futuro. Mas veja, o juízo final, o juízo investigativo no futuro também é afirmado tanto nos evangelhos quanto na Bíblia de forma mais ampla. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com a aplicação, por exemplo, do aspecto presente da salvação em João 5:24, até porque os aspectos futuros presentes, por exemplo, em João 5, verso 28, ainda não se concretizaram, e no verso 29 também. Então, o que acontece? A despeito de haver uma manifestação presente da experiência da salvação, ainda existem desdobramentos futuros. Ainda vai chegar o dia em que os mortos vão ouvir a voz do Filho do Homem, e aí uns vão ressuscitar para a vida e uns vão ressuscitar para a morte. Antes daquela ressurreição última, onde todos vão ressuscitar, uns de um lado, outros de outro lado, ainda não se chegou ao final deste processo, né? E aí você tem a tensão escatológica antes que esse clímax, né, do juízo final e etc., ele venha a acontecer, ok? Legal. Interessante vocês fazerem a leitura desses textos percebendo o que é aspecto presente, o que é aspecto futuro, o que é um aspecto futuro de longo alcance ou o que é um aspecto futuro de curto alcance da perspectiva do que Jesus estava fazendo. Por exemplo,
Um dos pontos interessantes aqui de João capítulo 5, ele fala assim: os mortos ouvirão, a hora chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que a ouvirem viverão. Veja que lá em João 11, um morto ouve a voz do Filho de Deus e volta à vida, que é o caso de Lázaro. Então veja, há um aspecto futuro no que Jesus está dizendo em João 5, que é um futuro até mesmo imediato, na experiência de Lázaro na sua ressurreição no capítulo 11. Agora, a ressurreição final de todo mundo e etc e tal, ainda está no futuro, entende? Então, alguns aspectos desses textos é um futuro de curto prazo, outros aspectos é um futuro de longo prazo. Então, é interessante e importante lidar com essas questões. E alguns aspectos do texto é presente, né? Quem crê em mim tem a vida eterna. Isso é um aspecto presente. Não é um aspecto que simplesmente aguarda o futuro para ser afirmado. É um aspecto que já pode ser afirmado no presente. Quem tem a Cristo no presente passou da morte para a vida, está salvo, está em Cristo, está com a garantia da salvação. Obviamente que, no caso hipotético de apostatar, perderá esta condição. Mas caso não perca esta condição de estar em Cristo, tem a garantia da vida eterna e, inclusive, de não ser condenado no juízo, que é o aspecto aqui do que significa o verso 24 de não entrar em juízo, cuja melhor forma de colocar é não entra em condenação, porque julgado será, só não será condenado. Inclusive esse é um aspecto que pertence a elementos aí de textos posteriores no Novo Testamento fora do Evangelho. Mas por enquanto aqui, nesse momento dessa série, nós estamos tratando dos textos do Evangelho, tá? E não dessas discussões mais amplas de julgamento ou perda da salvação no Novo Testamento de forma mais ampla, de Atos dos Apóstolos para frente, tá? Mas já é importante vocês entenderem que essas coisas todas são importantes. Aliás, falando em João 11, né, essa ideia do rapaz aqui, Lázaro, ouvir a voz do Filho do Homem, veja que aqui também existe a tensão escatológica presente, né? Versos 25 e 26. Disse Jesus: eu sou no presente a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra no futuro, viverá no futuro do futuro. E todo aquele que vive no presente e crê em mim, não morrerá eternamente no último futuro, né? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que Jesus, ele não será a ressurreição e a vida. Ele é. Inclusive, ao chamar de volta Lázaro à vida, ele prova que isso, inclusive, não era um poder que ele tinha para fazer no futuro. É um poder que ele já poderia exercer no presente. Então, eu sou, no presente do texto, há 2000 anos atrás, a ressurreição e a vida. Só que ele fala assim, quem crê em mim, no presente, ainda que morra no futuro depois de crer nele, viverá, ou seja, ressuscitará. Então você crê, depois você morre, depois você ressuscita. Então esse é o caminho que Jesus apresenta. E todo aquele que vive crendo nele não vai morrer eternamente, porque vai ser ressuscitado para a vida eterna. Essa que é a ideia. Mas perceba esses elementos, presentes e futuros. Inclusive um futuro imediato, no caso de Lázaro, e um futuro mais longínquo, no caso da ressurreição dos mortos em sentido geral, né? E etc. E por fim, eu gostaria de ler para vocês aqui Mateus capítulo 28, para falar também de um aspecto presente já da vinda do reino, que é o verso 18. Jesus lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui é um passado que permanece real até o presente, né? E permanecerá real até o futuro eterno. Ou seja, Jesus recebeu autoridade no céu e na terra. Toda autoridade. Já recebeu, já é um fato consumado, é algo que pertence ao já da escatologia. Jesus já venceu, já é o rei, já é o Senhor, já venceu o mundo, já venceu o pecado, já venceu o diabo, já venceu a morte e já recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Excelente, muito legal. E vamos terminar aqui com algumas das implicações mais importantes da tensão escatológica para
o Evangelho Adventista. A tensão escatológica, ela coloca diante de nós aspectos cumpridos das profecias bíblicas versus aspectos ainda não cumpridos. Que é a mesma coisa da gente dizer que Jesus já veio a primeira vez, mas ainda não veio a segunda vez. Não há nenhuma heresia aqui e nada do tipo, tá? Só que o que acontece? Como tudo isso tem que ver com a experiência do reino de Deus, tudo isso tem profundas implicações para a experiência e a doutrina da salvação, que já é realidade, mas ainda não. Ou seja, as pessoas que recebem a salvação hoje não são transportadas ao futuro longínquo da ressurreição e da vida eterna imediatamente. Elas ainda têm que viver um processo até a segunda vinda de Cristo, até a vinda do reino da glória e etc. Ok? Inclusive, isso é dizer que o cristão vive na tensão escatológica. Isso não é uma negação de que o cristão hoje tem a salvação, tem a vida eterna, tem o Espírito Santo, caso seja um cristão verdadeiro, né? Vamos colocar desta forma. Entretanto, inclusive, como existe um pouco essa ideia, que nós vamos falar no próximo vídeo, de que uma pessoa pode estar conectada com Cristo por um determinado tempo e depois vir a rejeitá-lo depois, ou possa mal representá-lo ou no final revelar-se que não estava de fato em comunhão com ele, e etc. Isso cria certas incertezas e cria também a necessidade de um juízo para definir quem realmente está em Cristo versus quem não está. E aí a gente vai nos próximos vídeos tratar um pouco destas questões que têm implicações para os conceitos de juízo investigativo, incerteza da salvação e algumas coisas assim desse tipo, em função dos quais também o adventismo às vezes é acusado de pregar um falso evangelho. Mas será que de fato esse é um falso evangelho? Bom, a tensão escatológica vai ser um conceito importante, a gente vai inclusive fazer referência em vídeos futuros ao que a gente ensinou nesse vídeo aqui, justamente para demonstrar que essa tensão escatológica é real. Apesar desses aspectos já cumpridos ou já inaugurados, ainda faltam aspectos não cumpridos e não plenamente concretizados na experiência toda, né, do Evangelho, nas suas profecias, que tem que ver com a segunda vinda de Jesus. Tá bom? Beleza? Eu imagino que talvez para alguns de vocês esse vídeo tenha sido um pouco mais desafiador de se entender do que vídeos anteriores. Mas isso não é uma culpa do pregador. Isso é uma questão de que, de fato, o conceito da tensão escatológica é um conceito meio maluco do ponto de vista da experiência do tempo e da realidade, e uma coisa que já veio, mas ainda não. É uma coisa um pouquinho mais complicadinha mesmo. E, inclusive, eu recomendo que, se você teve dificuldades com essa discussão, que você, inclusive, busque materiais auxiliares que possam te ajudar a compreender, sejam eles materiais adventistas ou não. Procura aí no Google sobre tensão escatológica, aí você pode se aprofundar um pouco aí no YouTube, ou mesmo aí em livrarias, procurar livros a esse respeito, e com certeza você vai encontrar bastante coisa para se aprofundar, caso você queira, ok? É isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.